Bora, fiel, pra provável escalação do Corinthians, análise da mídia. Coringão que pega o Botafogo hoje fora de casa, talvez com um time bem modificado, mais a volta do Roberto pra ganhar ritmo já pra quarta-feira, clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. No sábado tem Botafogo e Corinthians, Mirassol e Vitória, Fortaleza e Red Bull Bragantino, Sport e Santos e Palmeiras e Grêmio. Já no domingo, São Paulo enfrenta o Fluminense, Cruzeiro e Ceará, Inter e Vasco, Bahia e Juventude e Flamengo e Atlético Mineiro. Nosso assunto agora aqui no Sport Center é Botafogo e Corinthians. As semelhanças são as cores dos escudos, porque os alvinegros Botafogo e Corinthians vivem momentos diferentes. Não somente na temporada, como na administração dos clubes. O confronto deste sábado vai colocar frente a frente o atual campeão da Libertadores, que não para de investir, com o time que não gastou um centavo ainda nesta janela de meio do ano e continua lidando com o aumento de dívidas. Pontuei naquele dia do acerto do meu contrato que eu precisava de 4 elementos. Não vou aqui falar sobre posições, mas eu precisava de 4 elementos vendo a equipe do Corinthians. E me foi assegurado que isso aconteceria. Ainda sem reforços, Dorival balança no cargo a cada rodada. São 4 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate desde o retorno pós-pausa pelo Mundial. O Botafogo, que não pausou, está invicto do Brasileiro há 7 jogos. Nesta janela de meio do ano, o Carioca investiu 49 milhões de euros, mais de 320 milhões de reais. Um dos jogadores custou quase metade disso. O volante Danilo, que estava na Premier League, foi contratado por 22 milhões de euros e apresentado nesta sexta. Que muita gente tá falando que é chegar, ele vai querer só jogar e querer ir embora e tal. Não, eu quero chegar, quero fazer história aqui no Botafogo aqui. E isso, com a ligação do professor, me ajudou bastante ainda, que eu já tava empolgado de vir pro Botafogo, e isso me ajudou bastante, mas quem a gente conversou fica entre a gente mesmo. Se o Corinthians não contrata, pelo menos resolveu uma pendência com um dos jogadores mais importantes do elenco. O atacante Yuri Alberto teve o vínculo renovado até julho de 2030. O antigo terminava em dezembro de 2027. A multa rescisória permanece a mesma, 500 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de reais para o mercado do exterior. Lesionado desde o dia 24 de maio, Yuri Alberto finalizou a transição e viajou para o Rio de Janeiro. Por outro lado, Dorival Júnior não tem Martínez e Rodrigo Garro, suspensos com o 3º cartão. Já David tem todos à disposição para a partida. O Corinthians é o 11º colocado no Brasileiro, com 20 pontos, enquanto o Botafogo tem 25 pontos na 5ª colocação. Temos que manter absolutamente essa solidez em defesa, porque assim a gente pode estar para cima na classificação. Erra quem diz que existe tranquilidade no futebol. Não tem. Bom, estamos mostrando como está o Botafogo no Campeonato Brasileiro. 60% de aproveitamento, 14 jogos, 25 pontos, é o 5º lugar, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Enquanto o Corinthians tem 42% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, 16 jogos, está na 11ª colocação, com 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. É um Botafogo no momento tranquilo, André Kfouri, enquanto o Corinthians tem uma parte política, bastidores, tudo muito complicado. Isso, geralmente, depois de um tempo, começa a afetar o campo. Isso vai entrar em campo amanhã para o Corinthians? Eu acho que já está entrando em campo. Amanhã é só um nível de dificuldade a mais, porque o Corinthians vai à casa do adversário, vai jogar num gramado sintético. Há quem diga que o cartão do Garro, que lida com problemas do joelho, tomado no jogo contra o Cruzeiro, tinha, né, um objetivo de poupá-lo do tipo de gramado que o estádio Newton Santos oferece aos jogadores. De qualquer maneira, são decisões. O Garro é um atleta absolutamente fundamental ao Corinthians, mesmo com uma perna só. O Dorival não tem jogadores que possam substituí-los no sentido das funções que ele faz. E essas são questões apenas futebolísticas, Mas eu lembro do próprio Garro, que já deu uma declaração há algum tempo, dizendo claramente que
as questões externas afetam os jogadores, afetam o time de maneira geral, e eu duvido que isso não aconteça. Por mais que alguém possa dizer, não, mas os jogadores estão blindados, a comissão técnica consegue separar as coisas, eu acho muito pouco provável que seja verdade. E embora o Corinthians não tenha feito uma partida ruim na quarta-feira com o Cruzeiro, quando enfrentou o time que joga o melhor futebol no Brasil, e que, por incrível que pareça, de acordo com o Leonardo Jardim, a excelente qualidade do gramado da Neoquímica Arena atrapalhou o Cruzeiro. Os jogadores não estavam acostumados com uma superfície em que a bola pudesse rolar assim de maneira tão suave e tão rápida. E aí, por causa desse pouco hábito, o Cruzeiro, de acordo com o seu treinador, não sou eu que estou falando, não conseguiu fazer a melhor atuação contra o Corinthians. Mas, para te responder, é só um jogo de nível de dificuldade a mais, porque é fora de casa, num gramado diferente e, acima de tudo, contra uma equipe que tem um poderio técnico invejável. Tentando se acertar com um novo treinador, que começou a trabalhar de maneira quase que automática em relação à adaptação aí aos problemas e às características do futebol no Brasil. E o Corinthians, sem os reforços que o Dorival pediu, porque a condição de contratação praticamente inexiste, vai ter que ir rodada a rodada, tentando sobreviver. E o Dorival, inclusive dando indícios, Breler, de que pode colocar um time misto para enfrentar o Botafogo. Tem Copa do Brasil no meio da semana, é realmente uma sequência pesada de jogos. É o certo a se fazer, ainda mais olhando para o Botafogo e pensando no Campeonato Brasileiro. Será que o objetivo do Corinthians pode passar pela Copa do Brasil ou simplesmente se livrar de rebaixamento, esquecer todo o sofrimento de lutar contra o rebaixamento como aconteceu na temporada passada? Como é que você vê isso? Poupar no Brasileiro pro Corinthians nessa situação é um risco muito grande. Racionalmente, se o pensamento fosse frio, o Corinthians focaria bastante suas energias no Campeonato Brasileiro, mas tem Palmeiras, tem Copa do Brasil, por ser um clássico, o Corinthians também, a comissão técnica do Dorival, devem se apegar a essa possibilidade de passar do rival e evitar uma crise ainda maior. Porque se é eliminado da Copa do Brasil diante do Palmeiras, vai ter mais protesto, vai ter mais chiadeira da torcida. Então, naturalmente, eu consigo entender esse movimento e acredito que o gramado sintético é algo até secundário nisso, mas a maratona e Copa do Brasil no meio, enfrentando o rival, pesa mais. E do outro lado, tem um Botafogo que, se a gente olhar o David Ancelotti, ele conhece muito menos o futebol brasileiro, chegou há menos tempo do que o Dorival e já tem uma situação muito mais estável. Porque o projeto esportivo do Botafogo dá essa solidez, oferece esse alicerce para o David trabalhar. É claro, contou também com um ótimo encaixe do Montoro no time, né? Agregou muito ali na criação de jogadas, um time que apresentou outra fluidez se comparado ao time do Mundial. Mas apesar dessa crise momentânea do Botafogo, saída do Renato Paiva, chegada do David, um técnico jovem ainda, o Botafogo consegue amortecer isso com um ambiente mais profissional, com capacidade de investimento, mas não só derramando dinheiro, mas fazendo um bom trabalho de scout, um bom trabalho científico por trás. Então, são cenários opostos. Naturalmente, o Botafogo favorito, um Botafogo que não perdeu depois do Mundial de Clubes, e o Corinthians lidando, né, com muita pressão fora de campo, pressão de torcida, pressão interna, e uma instabilidade política que, tô com o André, naturalmente já tem afetado no campo. Bom, o Yuri Alberto, ele foi relacionado depois da sua recuperação de lesão e ele teve ontem o contrato renovado até 2030. Falou sobre isso. Um momento muito especial, não só para mim, para toda a minha família e creio que para a torcida também. O Corinthians foi o lugar que me abriu a porta. E em todos os momentos a gente sempre esteve junto, até nos momentos mais difíceis. Ninguém me abandonou, ninguém aqui dentro do clube, todos os meus companheiros também. Então essa é a hora de eu fazer a minha parte. Então estou muito feliz de estar renovando agora até 2030. Tem muito tempo até lá e creio que eu possa, junto dos meus companheiros, trazer muita alegria para essa torcida que merece demais. Eu amo. Eu amo demais esse clube. Pô, uma semana especial para mim, né? A renovação,
o meu retorno também. Muito grato aos médicos, a todos os fisioterapeutas que me ajudaram nesse processo de recuperação, né, para que essa volta fosse possível. Então a gente está muito focado, muito concentrado para que no jogo de amanhã eu possa ir muito bem e poder ajudar meus companheiros com gol, assistências, entregando ao máximo dentro de campo. Bom, temos os números aí do Yuri Alberto por temporada, né, pelo Corinthians. Em 2022, 28 jogos com 11 gols e 2 assistências. Em 2023, 63 jogos com 15 gols e 8 assistências. 2024, 57 jogos e 31 gols, 7 assistências. Em 2025 até aqui, 35 jogos, 13 gols, tem 1 assistência. E pelo Corinthians, né, ele tem 183 jogos, 70 gols e 18 assistências. Fiquei até impressionado, eu achava que o Yuri Alberto tinha chegado em 2023, mas não, em 2022 teve Copa do Brasil, foi finalista da Copa do Brasil em 2022. O André Kfouri, foi no meio de todo aquele protesto que estávamos ontem aqui mostrando ao vivo para os Sons de Esportes e chegou a informação de que o Yuri Alberto renova o seu contrato até 2030. Mais importante do que ter reforços, a permanência dele para o Corinthians, ela é esse ponto crucial para a temporada? Essa é uma raríssima boa notícia no noticiário do Corinthians ao longo dos últimos meses, dá pra gente dizer, né? A renovação do contrato do Yuri Alberto, a permanência dele por um longo período, ele mesmo disse até 2030, tem muito tempo, pensando que ele vai permanecer no clube até esse período, e a única forma disso não acontecer, se ele for negociado e quiser deixar o Corinthians, então é um compromisso que tem muita importância pela duração e pelo tipo de jogador que ele é, né? Então, imaginar o Corinthians atualmente tentando navegar pela segunda parte da temporada de 2025 sem o Yuri Alberto até o fim do ano seria realmente uma coisa muito preocupante. E o fato dele se dedicar a vestir a camisa do Corinthians como ele sempre fez, como ele descreveu ali, passando pelos momentos que ele passou, pessoais, profissionais, porque uma coisa acaba influenciando na outra, e ter a gratidão que ele tem pelo clube, de novo, uma das raras boas notícias nos últimos tempos que a gente pode comentar aqui a respeito do dia a dia no Corinthians. O Breler passa, assim, a tranquilidade, ou pelo menos o planejamento de uma temporada tranquila para o Corinthians passa por essa renovação de ontem? Passa. O torcedor do Corinthians está cabreiro porque até agora nessa janela não chegou reforço, mas dá para considerar a permanência do Yuri como uma contratação, entre aspas, porque o Yuri tem mercado, jogador no radar de seleção brasileira, jovem ainda, 24 anos. Se o Yuri cumprir até o final esse contrato com o Corinthians, ele terá menos de 30 anos. Então é um jogador ainda com muito potencial e até mesmo o potencial de dar retorno financeiro para o Corinthians. Porque se faz mais uma boa temporada, é um cara que já recebeu sondagens, recebeu propostas da Europa e tem muito potencial para isso. Se desenvolveu, passou por provações no Corinthians, soube ter autocrítica, soube dar a volta por cima. E para mim, um bom comportamento de jogador jovem diante de um momento de contestação, que não foi ali pro ataque, pro confronto com o torcedor, pelo contrário, preferiu trabalhar em silêncio e trabalhar bem para evoluir, e vejo que hoje ele é um jogador imprescindível pro Corinthians. Eu diria até mais, pensando no time, no funcionamento e até no que ele agrega, mais imprescindível do que o Memphis. Porque é o centroavante que não tem reposição, que na ausência do Memphis, com a volta do Garro, tem pelo menos o Garro para articular, para criar. Sem o Yuri, perde um jogador com capacidade de movimentação, de gol e presença de área. Então essas três características, essas três qualidades, não há nenhum outro jogador no elenco capaz de entregar. Mas nenhuma dúvida que ele é mais importante do que o Memphis. A torcida, inclusive, olha pro Memphis e pensa, tudo bem, quer ir embora, precisa ir embora, vai viver tua vida. O Yuri Alberto é completamente diferente. Hoje a comemoração para a renovação do Yuri é outra coisa. Hoje os pilares do Corinthians, um lá atrás, Hugo Souza, e lá na frente o Yuri Alberto. Sem dúvida. O Garro é um termômetro ali, voltou bem fisicamente, mas eu vejo que esses dois jogadores são a espinha dorsal que o Corinthians não pode abrir mão de qualquer maneira. Pois é, e a importância dele também na volta desse jogo, para esse jogo, André. Ele foi relacionado, não sabemos ainda quanto tempo ele aguenta, né? Fisicamente está se recuperando, mas é muito importante pro Corinthians ter a volta do Yuri Alberto, ainda mais um jogo contra o Botafogo. A possibilidade de escalá-lo, mesmo que não seja por muito tempo.
Já é, também para o Dorival, uma notícia muito boa. Imagine o quanto o Dorival aguardava a recuperação do Yuri Alberto, poder colocá-lo em campo nessa fase em que o Corinthians está. Outro dia não havia atacantes, né? Para jogar contra o Ceará, fora de casa. O Corinthians terminou vencendo o jogo com o gol do Thales Magno. A gente falou a respeito disso aqui, mas a escalação, ou a condição de escalação no ataque do Corinthians era precária, né? Thales Magno e Guinegão fizeram a dupla de ataque naquela noite. Hector como opção. Exato. Então, mesmo que seja uma volta gradual, porque o Yuri passou um tempo considerável fora, e que ele nos primeiros jogos não esteja no melhor da sua forma, o que é absolutamente normal, ele está clinicamente recuperado para ser escalado, mas do ponto de vista de ritmo ele ainda vai precisar um pouco, mas mesmo assim é uma ótima notícia também para a comissão técnica. E pelo lado... Além de ser fiel a informações e análise da mídia do Corinthians, o Corinthians que deve com um time bem modificado para esse jogo contra o Botafogo, meu amigo. Olha a provável escalação do Corinthians aqui, eu vou ler para vocês. A escalação aí do Globo Esporte. Então o Corinthians aí vai com o Hugo Souza, goleiro normalmente joga todos os jogos, só se ele não quiser, ou por opção técnica mesmo. O goleiro não costuma se desgastar tanto contra o jogador de linha. Já na lateral direita, ou vai jogar o Mateuzinho, ou talvez o Léo Maná. Nossa, não sei o que vai ser pior aí, mas prefiro o Mateuzinho, que o Léo Maná é muito fraco. Já na zaga aí, o Kaká e João Pedro Choca vão formar a dupla de zagas. E Fabrício Angileri na esquerda, com o meio de campo ali com o Ranieri, Charles, Carrilho e Breno Bidon. Ou talvez o garoto da base, o Bahia, tem uma oportunidade aí, dependendo do que o Dorival pensa aí, você vai colocar o Breno Bidon para titular na quarta-feira. E no ataque, Thales Magno aí. Então, Thales Magno e talvez Hector Hernandes no ataque. Já que o Romero também está suspenso. Não está suspenso, aliás, é o Thales Magno ou Romero, né? Que está suspenso é o Garro e o Martínez. Então, o Roberto, eu acho que ele vai jogar só no segundo tempo ali, difícil ele começar jogando, volta de uma lesão aí séria, então ele vai ganhar poucos minutos ali no segundo tempo, 20, 30 minutos, e na quarta-feira não tem jeito, na quarta-feira é o time aí completo, tem que botar força total. No jogo de hoje, aí vamos ver se o Corinthians consegue se defender bem, porque vai ser, mano, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos ali, a gente vai ter que torcer muito pra não tomar gol, porque os caras vão vir que nem um rolo compressor pra cima do Corinthians, ainda mais gramado sintético, onde eles estão mais acostumados a jogar, a bola ela quica muito, então os caras vão vir pra cima, tão confiante, não perderam ainda depois da parada, depois do Mundial, né? Então vamos ver como que vai ser esse jogo. Esperamos aí pelo menos um pontinho trazer pra São Paulo, pra Neoquímica Arena, e na quarta-feira já pensar no derby, que vai ser, por enquanto, é o jogo mais importante do ano, porque é um jogo que, mano, tem que vencer em casa contra o Palmeiras pra poder ir no segundo jogo contra os caras lá, mas com uma vantagem boa e também mais confiante. Então comenta aí qual o seu palpite pro jogo de hoje, eu vou estar aqui 1-1, gol do Yuri Alberto no retorno dele no segundo tempo. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações aqui embaixo para você não perder nada do Coringão, a gente posta vídeo todos os dias aqui pra fiel torcida, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!